Muito bem, senhoras e senhores, como é que vocês estão? Eu não tô bem porque tá um calor satânico aqui em São Paulo. Eu acredito que no resto do Brasil inteiro aí também esteja calor aí no seu estado. Comenta aqui embaixo de onde você tá falando e quantos graus tá batendo aí. Aqui tá um satanás do caralho. Eu não sei como é que tem gente que gosta dessa bosta, porque calor é uma merda. Eu sou time frio, se você também é, comenta aí embaixo o time frio. Se você é doido o suficiente pra ser do time calor, comenta aí também. Desculpa o atraso no vídeo, era pra ter saído o vídeo ontem, véspera de Natal. Aliás, Feliz Natal pra vocês. Porque, cara, eu acabei maratonando aqui o Batalha do 100, a versão Ásia. Se vocês gostam de esporte, dá uma assistida nessa série que ela é legal pra caralho, essa versão da Ásia. Eu comecei o contrário, eu comecei pela Ásia, né? Tá muito foda, a Mongólia é sensacional. Tem uma judoca lá que a menina é foda. E falar pra você que você até se emociona, quem pratica algum tipo de esporte, principalmente um esporte assim, mais extremo, como é o meu caso do CrossFit, né, que você é alta performance, é uma pancada de movimentos de força, com cardio, com ginástica, aquela coisa toda, você fica muito emocionado porque você sabe como é difícil performar bem, você fazer a coisa em equipe, em trio, quarteto, é aquela coisa, né, cara? As pessoas zoam muito o CrossFit. Porém, entretanto, eu convido você que zoa aí, que acha que só musculação é coisa de homem, esse papinho furado de vocês, vai fazer um oddzinho que você vai ver o que é bom. Falando nisso, falando em esporte, lembrando aqui, ó, tá valendo meu cupom ainda lá na Growth. A Growth não se limita somente ao lance de suplemento, tá? Então tem camiseta, essas regatas agora no verãozão, legal pra caralho, dá uma modelada no corpo aí, né? Pra você se sentir um pouquinho mais aí no shape. E usando meu cupom CAIXAVÉLO você ganha desconto e pagando no boleto ou no Pix você já tem 10% na pancada lá, tá? Fora o preço baixo do negócio aí, é muito mais competitivo com várias coisas que você encontra aí em casas de suplemento aí nessas lojas, beleza? Bom, desculpa a enrolação aí, mas vamos pro vídeo de hoje, que é falando sobre o Limp Bizkit. Esse show que eu não fui, mas eu assisti as coisas aqui no YouTube, relatos de amigos, e eu vou fazer uma reflexão para além desse show, porque o show já se vende sozinho, eu nem preciso entrar em pormenores para falar e para saber que o show foi foda pra caralho. Vamos lá. Muito bem, meus amigos, quem foi ao show do Limp Bizkit, por favor, já se apresente aqui, que eu quero saber como é que foi a sua experiência. Os meus amigos que foram, só faltaram chorar de emoção em ver o Limp Bizkit ali, né? Fred Durst já na casa dos seus 50 anos, caminhando para os 60 aí, vejam só. Grisalho com aquele visual esdrúxulo dele lá, mandou bem pra um caralho, apresentou um show formidável pelas coisas que eu vi aqui. O Limp Bizkit tem ali um som bem pra cima, ele tem uma energia muito grande, e a Break Stuff, essa maldita música aí, né, que em 99 foi supostamente o estopim do caos absoluto dentro do Woodstock de 1999, quando executada aqui no Allianz Parque também foi de fuder, colocou o estádio praticamente de cabeça pra baixo. Então nós temos um tipo de som ali do Limp Bizkit que é essa coisa pra cima, é alegre, como é que se diz? É festivo, né? Aquela coisa, o pula-pula. E eu particularmente gosto do Limp Bizkit, assim como eu gosto do Deftones. Músicas esporádicas, eu só consigo ouvir em coletâneas, eu não consigo pegar um disco inteiro e ouvir ele inteiro. Apesar de que eu achar aquele disco da capa verde, eu não lembro o nome, coloque aqui embaixo, um disco legal pra caralho e muitos dizem que ele é um dos piores. Eu já acho o Chocolate Starfish chato pra cacete. É esse que tem My Generation, é isso? Ou é o verde? Você vê como que eu manjo, né? Eu não sou de escutar o Limp Bizkit. Mas foi uma banda que fez parte da minha geração, totalmente da minha geração, Millennium aí, os Millennials, por favor, se apresentem aqui nos comentários. A gente que gostou dessa coisa do metal mais moderno, do nu metal, do alterna metal, não tinha como, em algum momento a gente esbarrava com o Limp Bizkit. E eles foram a banda que trouxeram ao mesmo tempo a coisa pro mainstream, foi uma das bases ali junto com Korn, Slipknot, Linkin Park, depois, não, Linkin Park veio bem depois. Mas essas três bandas ali, o Deftones, o Korn, o Limp Bizkit, basicamente jogaram a coisa, mas principalmente o Limp Bizkit por conta do seu apelo comercial. Então era impossível você não ter ouvido algum tipo de som ali
na programação vespertina, né? É vespertina, que fala de tarde ali, da MTV, seja essa My Generation, que é chatérrima, mas como Behind Blue Eyes, Behind the Blue Eyes, sei lá, o cover do The Who, Duke, né, na verdade, né, Duke, sei lá, vocês entenderam. E uma série de outras músicas aí deles, é a Nuke, é. Aquele clipe é sensacional, né, ele descendo com aquele jaco daquela marca que tem um rinoceronte lá, MMDC? Eu não sei, MMDC é outra coisa, né? E aquele clipe dele descendo ali, fazendo um show, as meninas em volta dele, pô, aquilo ali é legal pra caralho. Quando você é adolescente, você quer ser o mala do rolê, aquele cara que as menininhas olham, né? E esse clipe representa bem isso. E o Limp Bizkit já tinha vindo uma vez aqui no Brasil, se não me engano, foi no Monsters de 2013, que, diga-se de passagem, junto com a de 94 e a de 96, né, configura as 3 melhores edições desse festival que hoje em dia anda bem geriátrico, né? Puta, chato pra caralho. Antes tinha uma variação tão grande de bandas, agora é a mesma coisa de sempre. Então, sei lá. A edição de 2013, internamente lá, inclusive, ela é muito mal vista, né? Não se pode falar porque o Slipknot foi pra produtora concorrente. Olha que coisa bizarra, né, cara? O ser humano é ridículo, o ego do ser humano é uma bosta, né? Mas já tinha vindo, então, para o Brasil, então as pessoas mataram a saudade. E aí serve uma reflexão aqui. O nu metal está de volta? Ou ele nunca foi embora, ou agora vai ter uma nova geração que vai ouvir isso. Como é que funciona isso? Vamos falar um pouco sobre isso, né? Começando ali pelo Knotfest, que abraçou o Brasil em 2 edições, não é isso? E lotou em todas essas 2. Eu, particularmente falando, preferi essa edição anterior do ano passado, né? Porque foi o ano passado, essa última que teve, foda-se. Porque foi num espaço infinitamente melhor que o Allianz Parque, vocês vão me perdoar, porque pista, com todo mundo concentrado num único lugar, onde nenhum filho da puta de um roqueiro anda, ele fica concentrado ali até do começo ao fim, é um pé no saco. No AMB você tem extremidades, então enquanto um babaca vai assistir uma banda lá do outro lado, o outro idiota vai assistir a banda que ele quer, e aí ninguém se cruza e fica sempre assim aquela rotatividade de pessoas. Eu, como um jovem velho de 41 anos, não tenho paciência pra ficar amontoado no meio de um monte de gente. Então essa edição do Knotfest, pra mim, foi simplesmente um cocô. Mesmo porque a configuração de bandas ali também não me chamou a atenção, embora tivesse ali bandas muito legais. E a decepção maior, obviamente, foi o Mudvayne, que simplesmente, lá o meninão, lá o vocalista, eu esqueço o nome das pessoas, tá? Cagou no pau ali do meio pro fim do show. Ai, Barba, de onde eu estava eu ouvi perfeitamente. Você é um chupa-rola, cara, porque, desculpa, o som tava ruim e o Chad, lembrei o nome dele, e o Chad não aguenta mais, apesar do monte de trembolona ali que deixou o meninão rasgado. Então a gente começa a ver um monte de coisa pipocar. E o Knotfest, essa última edição, parece que serviu de inspiração para o System of a Down já agendar um show aqui no Brasil. Porque o meninão lá, o baixista, ele tava em uma banda que ele foi tocar, dar uma palhinha, ou era do projeto de uma das bandas que tocaram lá, que eu não lembro de quais dias. E a galera começou a cantar, a Chop Suey parece, começaram a puxar em coro. E eu acho que isso deu um estralo no cara. Falei, meu irmão, a gente precisa vir pra essa porra. Porque aqui ainda tem uma galera que é fiel a esse cenário que nós vivemos. Mas, Barba, o System of a Down não é no metal. Só se for no teu cu. No teu cu não deve ser mesmo no metal, né? É no metal sim, cala a boca e nem enche o saco. No metal não é uma coisa só de misturar rap com música eletrônica e guitarra pesada. Você é burro. Assim como não tem só o death metal tradicional. Você tem um death metal melódico, você tem um death metal técnico lá, você tem um progressivo lá com death metal, e por aí vai, death com grind, death com black metal, a mesma coisa no metal, só que não deu tempo de fragmentar o negócio e simplesmente dar o nomes aos bois, mas tá lá no balaio sim. Pela região que eles foram morar lá, advindos muitos deles ali da Armênia, quando criança,
tem mais a influência lá do Califórnia, né? Califórnia. Então eles vão ter mais influência daquele cenário musical dali, tá? Mas System of a Down é no metal sim, igual o Deftones, e vai tomar no seu cu. Nesse embalo, então, do System of a Down, que também deu, acho que, 2 datas, foram 3 ou 4 datas sold out, me corrijam antes, que teve lá em Interlagos. Pelo amor de Deus, ia até aquele lugar. Mas, enfim, pelo menos teve. Foi acho que numa segunda ou terça-feira o show. Então você vê que o Brasil tem o nu metal como uma espécie de, vamos dizer assim, a mesma coisa do Iron Maiden, né? O Iron Maiden toca no Morumbi ali, lota, dá sold out todo ano que os caras vêm. Então aqui o Brasil é um berço... É um ambiente bem fecundo, né, cara, pro nu metal. É muito engraçado isso, assim. Eu fico pensando nisso, porque eu vi o cenário underground nascer aqui em São Paulo, eu como paulista, eu vi aqui na capital de São Paulo o underground, com os primeiros New Metal Fest, no Metal Party, organizado pelos meninos do Chipset Zero lá em Guarulhos. Eu vi muita coisa na Tribe House, né, lá em Guarulhos, como eu citei. O que mais? Tinha um Encena lá em Guarulhos, que era um monte de... Tinha muita coisa em Guarulhos. Guarulhos era um bom exemplo de bandas, não somente desse cenário mais alternativo, mais modernete, mas de várias outras coisas do hardcore e afins. Mas eu vi tudo isso crescer e ao mesmo tempo morrer enquanto um movimento humano. Só que esses caras parece que boa parte deles estão, digamos assim, uns roqueiros aposentados, que quando você cutuca lá o ciático do cara, ele, opa, sabe? Vai chover hoje. O Brasil, ele é sim um terreno fértil ainda pro nu metal. E todos esses shows, né, pô, Linkin Park, os caras lançaram lá, os meus amigos da WA lançaram lá as camisetas do Linkin Park, fizeram uma puta promoção, tava dando fila lá pra trás do Cine Olido, parece que 1h40 de espera pra conseguir comprar. E não são camisetas assim, com todo o respeito a eles, né, são camisas assim de preço popular, né, então você vê que o fã, ele é um cara que é aguerrido e ele vai consumir independente do valor. E você vê também o Linkin Park, se eu não me engano, deu sold out, assim. Eles anunciaram um show um ano antes, eles fizeram um show aqui no Brasil com a nova formação, e no mesmo dia eles anunciaram já a data pro ano que vem. Falou, caralho, foi um sucesso, já vamos fazer essa porra aqui, cara. Sold out, quando liberaram os ingressos. Então eu fico abismado em ver como ainda tem pessoas que são simplesmente apaixonadas por esse subgênero, mesmo com um monte de truzão tradicionalzão aí, macetando os caras na porrada. E coisa essa que, por exemplo, um Cannibal Corpse não conseguiria fazer, a não ser que viesse dentro de um festival. Não desmerecendo o Cannibal Corpse, porque eu sou fanzaço, né? O George Corpse é a minha maior influência no vocal, né? Quando eu fazia os meus guturais por aí. Mas é incrível como esse metal dito verdadeiro, tradicional, não consegue arrastar nem sequer, sei lá, um terço, um quarto, sei lá, da galera que lotou esse show do Limp Bizkit, por exemplo. E aí a gente tem a confirmação ali do Korn, do Deftones no Lollapalooza, e o Ninho, né, trazendo mais 2 bandas ali, o Red P e aquela outra banda que eu não lembro o nome lá, 55, alguma coisa, eu não lembro. Que o vocalista morreu, eles colocaram o outro no lugar aí. E você começa a ver pipocar um monte dessas bandas vindo pro Brasil. O Papa Roach também tava se coçando. Não duvido nada de confirmar alguma coisa pra cá, pro ano que vem. Então, o Brasil é a nova rota do nu metal, cara. Assim, eu fico muito orgulhoso disso, porque tem aquele sentimento de nostalgia misturada com a sensação de ver que esse subgênero, apesar de ter morrido dentro do underground, enquanto um movimento coeso de pessoas, uma coisa organizada, rotineira, de ter todo final de semana uma casa que é mais especializada nisso, como era o caso da Tribe House, você vê ainda o mainstream movimentando isso, e os caras estão levando os filhos. Olha que coisa interessante isso. Você vai ver um monte de cara com as crianças ou os moleques já tudo adolescente ali e curtindo, cantando o som. E é uma coisa que está sendo passada de geração para geração. Isso acontece também, obviamente, no metal mais tradicional, no metal extremo. Porém, entretanto, é muito bom ver isso num movimento musical que é visto até hoje tido por esses caras que se dizem donos do verdadeiro rock, do verdadeiro metal, como um modismo.
Só que eles mesmos, essas bandas truzonas, que eles tanto falam que é um verdadeiro metal, não conseguiriam encher nem a parte ali do banheiro, onde ficam os banheiros do Allianz Parque, né? É triste falar isso, mas é verdade. Aí cabe aquela reflexão que eu falo, que eu pus aqui no enunciado do vídeo, né? No título do vídeo. O metal está se reacendendo ou é uma mera modinha nostálgica? Olha, meus amigos, enquanto houver um cabeludo, um cara que coleciona disco, um cara que gosta de seja qual for o subgênero do rock, do heavy metal, essa porra continuará sendo movimentada. Aos radicais eu digo, não precisa ouvir o Slipknot, não precisa ouvir o Limp Bizkit, o Korn, mas vocês deveriam ficar felizes, porque afinal de contas, isso abre precedente para que se tragam outras bandas, inclusive as bandas que vocês gostam. Porque se aquece o mercado e o radar das produtoras lá da gringa, né, começam a apontar pro lado de cá. Então você ter show sold out do System of a Down, do Linkin Park, acende um alerta nos caras e fala, pô, esse país tem potencial pra gente explorar. Ainda mais porque eles estão numa moeda forte para investir num país de moeda fraca. Então, para trazer festivais pra cá de repente, acaba sendo até uma coisa viável. Sacou? Então o mercado aquecido é bom pra todo mundo, independente de você gostar ou não da banda. O AC/DC não é uma banda nova, obviamente, já é uma banda que tá pra se aposentar, inclusive, mas os homens são tão bravos que provavelmente vão morrer em cima do palco. Deu o quê? 3 dias sold out, tiveram que abrir aí mais 2 datas e mesmo assim foram todas sold out. Isso demonstra que o mercado, mais uma vez, do rock no Brasil está fortemente aquecido. Embora nós, fãs desse subgênero, ainda sejamos, obviamente, a minoria nesse país, mas é uma minoria que consegue movimentar um mercado milionário. Olha que coisa interessante. E aí tem idiota falando que o funk é maior que o rock, só se for no cu de quem acredita nisso. Porque é uma coisa que vocês mesmos, os inscritos meus, falaram aqui sobre o vídeo anterior que eu fiz relacionado a esse assunto. O pseudo-funk, ele é regional, né? Ele é no Brasil. O rock é mundial. Então, os meus amigos, abracem essas bandas, por mais que vocês não gostem. É muito importante ver o mercado aquecido. E o ano que vem, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui. Obviamente já está desatualizado esse vídeo, mas tem lá os principais eventos que terão de bandas aqui no Brasil. Assistam lá, né? Me perdi no pensamento, mas mais uma vez, o mercado aquecido coloca o Brasil no radar dos grandes festivais, das grandes bandas, e isso é muito importante. Então eu não acredito que será uma modinha passageira, porque até no visual, os quarentão lá já estão tudo com aquele bonezinho vermelho mardito lá do Fred Durst. Eu achei aquilo muito engraçado, cara, muito, né, porque quando a gente era moleque a gente queria ter aquele visual, né? E hoje com dinheiro a galera consegue comprar os boné gringo fechado de beisebol, né? Com um corte legal, não é igual aqueles China que a gente comprava na galeria do rock, aqueles verde oliva que começava, ele esticava aqui, né? Deformava todo conforme o sol ia pegando ali. A gente tinha maneira de jogar na máquina, a gente tinha cuidado de tratar o boné do jeito certo, né? Que você tem que lavar com escova de dente ali, tudo certinho, né? Então essa é a minha reflexão em relação a essa nova onda, né, do nu metal. Eu particularmente não acredito que haverá um movimento fortíssimo dentro do underground, como foi naquela época que a gente viveu, nos nossos 16, 17 anos e 20 anos. Porém, vai ter sim mais e mais shows, mais e mais voltas dessas bandas pra cá. E o System of a Down, o Linkin Park, o Limp Bizkit conseguiram mostrar isso. Eu estou empolgadíssimo para ver como é que vai ser o lance do Korn, embora num primeiro momento eu não vá ao show. Mas eu tenho vários amigos que já compraram o ingresso e eu vou me basear nos relatos deles e nas imagens que vocês colocam aqui na internet. Então tem muito o que falar. Simplesmente é sim o retorno do mainstream do nu metal para os fãs que ainda estão firmes e fortes, assim como eu, sou fã, estão firmes e fortes para consumir este novo mercado que aí está. E que venham mais shows. Beleza? Essa é a minha opinião. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Vamos montar aquela conversinha, né? Vamos ter aquela conversinha.
de sempre que a gente tem. Se você chegou até aqui, hashtag cheguei até aqui. E é isso aí. Até a próxima. Mais uma vez, Feliz Natal e um ano novo para vocês aí nesse calor satanista que está no Brasil aí. Forte abraço. Falou!